paz do Senhor, amém?
gratos e felizes com Jesus, porque mais uma noite nós estamos reunidos no nome dele. Amém, eu fico feliz. Eu quero convidar o meu irmão e meu amigo, né, que Deus colocou no meu coração, o irmão Miguel, para que juntos nós vamos cantar o hino de número 193. Procure a sua harpa aí. Eu não quero cantar sozinho, só eu e ele. Eu quero que vocês cantem. Eu quero que vocês louvem, não para mim, mas no teu coração louve para o Senhor, ouvir a tua voz. Deus quer ouvir a tua voz, o Espírito Santo quer ouvir a tua voz. Cante comigo. Vamos formar um grande coral cantando esse hino juntos, irmãos. É tão lindo quando a igreja se comove e canta junto. Vamos cantar junto? Vamos? Amém. Uma maior aí para nós. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis.
que te abates, a minha alma? Quantas vezes no dia, durante o tempo que vivemos, a nossa alma fica abatida e triste, mas quando nós lembramos que nós temos um Deus que é nosso escudo, é nossa fortaleza, que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, então nós nos alegramos em Cristo Jesus. Amém? Eu me ajoelho para conversar com Ele, porque é somente Ele que entende o meu clamor. Minhas palavras talvez não sejam tão bonitas, mesmo assim Ele acredita e me ouve com amor. Entre nós dois não há ponte nem distância, mas a minha esperança chega ao trono dele, sim. E o meu viver longe das trevas e pecados, pra esse Deus imaculado, pra viver junto de mim. Ajoelhado sempre aos pés do Rei Jesus, eu tenho luz, alcanço a luz. Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei, eu vencerei. O infinito já não é intrapegável, o universo inexplorável são pequenos pro meu Deus. E sendo assim, minha oração vai ao seu trono, a resposta é um sono, como bem nos braços seus. A minha alma se deleita saciada, porque Senhora marcada, Jesus para pra me ouvir. E ao lado dele sou curado, sou lavado, vivo tão maravilhado, sem vontade de sair. Ajoelhado sempre aos pés do Rei Jesus, eu vejo, alcanço a luz. Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei, eu vencerei. A minha alma se deleita saciada, porque Senhora marcada, Jesus para pra me ouvir. Ao lado dele sou curado, sou lavado, fico tão maravilhado, sem vontade de sair. Entre nós dois não há ponte nem distância, mas a minha esperança chega ao trono dele, sim. E sendo assim, minha oração vai ao seu trono, a resposta é um sono, do bem nos braços seus. Ajoelhado sempre aos pés do Rei Jesus, eu tenho luz, alcanço a luz.
Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Este é o momento em que nós devemos fechar nossos olhos e levar o nosso coração até o trono. O trono do Deus Altíssimo. Aleluia! Fale o que você tem no coração. Aleluia! Mesmo que você não abra a tua boca, Ele já sabe tudo o que você precisa. Creia no meu coração que quando Ele nasceu, deu à luz o seu filho primogênito, enrolou em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar na estalagem. O Senhor olha para você esta noite. Ele olha para a tua casa, para o teu lar e para a tua família. Ele olha para dentro de você. Oh, glória! Aleluia, Senhor. Naquele dia Ele nasceu. Aleluia. Porque nós não estávamos preparados para receber. Mas hoje eu olho para uma igreja buscando de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. Oh, glória a Deus, aleluia! Se você ainda não recebeu, não deixe Ele pelo lado de fora. Ele está à porta batendo, que amanhã pode ser muito tarde. Senhor, Pai amado, Pai querido, é na Tua presença, Pai, que eu me coloco nesse instante. Primeiramente, Senhor, sabedor e reconhecedor das minhas falhas e dos meus erros, Pai, eu me coloco na Tua presença para te pedir perdão, Senhor. Perdoa-me, Senhor, por tudo aquilo que eu tenho feito, por tudo aquilo, Pai, que o meu coração não lembra, mas que o Senhor tem contemplado, Pai. Oh, Jesus querido, Jesus amado, é na Tua presença, Pai, que nós abrimos o coração. É na Tua presença, Pai, que nós soltamos o verbo, Senhor, para nós colocarmos na Tua presença. Nós tiramos, Pai, de dentro do nosso coração tudo aquilo que não presta, Pai, tudo aquilo que está me entristecendo, Pai, para convidá-lo, Senhor, esta noite, Pai. Vem fazer morada, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Olha o Teu povo, Senhor, olha o Teu filho, Pai, aqui esta noite. Ele veio aqui, Senhor, aleluia, para ter um encontro contigo, Pai. Toca, Senhor, no seu coração. Toca, Senhor, na sua vida, Pai. Aleluia. Oh, Jesus querido, Jesus amado, é na Tua presença, Pai, que nós clamamos neste momento, pelo Teu mover, Senhor, sobre a igreja, sobre cada um que aqui está esta noite, aquele que aqui entrou, Pai, esta noite, buscar algo, Senhor, de Ti, que ele possa receber, Senhor, que ele possa sair daqui mudado, transformado. Oh, Jesus querido, Jesus amado, é na Tua presença que nós clamamos, Pai, em nome de Jesus Cristo nós lhe pedimos, Pai, visita, Pai, a cada um, Pai, que está enfermo, Senhor, o nosso irmão, Senhor, a nossa irmã que está lá no hospital, Pai. Oh, Jesus querido, Jesus amado, visita ele agora, Senhor. O Senhor sabe o nosso coração, Pai. Clama, Senhor, por uma mudança, Pai. Visita ele, Senhor. Aleluia, reveste, Senhor. Fortalece o Pai. Oh, Jesus amado, Jesus querido. Sim, Pai, nós lhe pedimos no Seu santo nome, Pai. Nós lhe pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, Jesus querido, Jesus amado, esta noite, Pai, aleluia, que nós possamos sentir, Pai, que nós possamos ser renovados aqui esta noite, Pai. E aonde houver um coração triste, aonde houver um coração angustiado, Pai, muda, Senhor, muda, Senhor. Oh, Jesus querido, Jesus amado, é na Tua presença que nós estamos, Pai, e na Tua presença nós queremos estar sempre, Pai, fazendo a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus nós agradecemos, Pai, por tudo. Amém, Senhor.
é do meu mestre, todo o meu caminho. O meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. Minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Toda a igreja do Senhor cantando. Meu coração é o meu caminho, minha esperança, meu mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do mestre, a minha vida é tua, Senhor. Meu coração é, aleluia, meu caminho, a minha esperança. Pra longe eu naveguei, é só a igreja cantando. Vamos lá, igreja. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Eu pergunto para vocês, quantos leem a Bíblia todo dia? Levanta a mão só aqueles que leem a Bíblia todo dia. Um bom número de pessoas que leem a Bíblia todo dia. Lendo a palavra de Deus, você sabe que existe milhares de promessas, mas uma delas é a salvação, é ter o teu nome escrito no livro da vida. E quando você tem o teu nome escrito no livro da vida, então você faz parte do povo de Deus. Você é filho de Deus e você é dele. Aleluia. Todas as promessas que Deus fez na Bíblia são pra mim. Eu conheço um segredo para conquistar. Existe um atalho onde eu chego mais depressa. É só colocar a minha vida no altar.
nem saber disso ele não quer. Ele faz tudo pra me derrubar, usa artimanhas pra me enganar, mas tá amarrado, ele é derrotado, eu não vou parar. Toda madrugada eu faço um clamor, quebro a maldição em nome do Senhor. Detesto o diabo, não sou conformado, eu sou vencedor. Eu não quero apenas melhorar de vida, eu preciso de mudança radical. Quero ver a glória de Deus revelada, tem que acontecer o sobrenatural. Em seu nome eu enfrento o inferno, determino o fim da tribulação. O demônio já está envergonhado, a vitória já está nas minhas mãos. Eu não quero apenas melhorar de vida, eu preciso de mudança radical. Quero ver a glória de Deus revelada, tem que acontecer sobrenatural. No seu nome eu enfrento o inferno, determino o fim da tribulação. O demônio já está envergonhado, a vitória já está nas minhas mãos. Em minhas mãos. Aleluia. Eu sou vitorioso, em nome de Jesus. Eu sou vitorioso, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Santo Deus. Louvado é o teu nome, Senhor. Louvado em todo tempo. Aleluia. Ele faz de tudo pra me derrubar, usa artimanhas pra me enganar, mas tá amarrado, ele é derrotado, eu não vou parar. Toda madrugada eu faço um clamor, é da maldição em nome do Senhor. Detesto o diabo, não sou conformado, eu sou vencedor. Eu não quero apenas melhorar de vida, eu preciso de mudança radical. Quero ver a glória de Deus revelada, tem que acontecer sobrenatural. No seu nome eu enfrento até o inferno, determino o fim da tribulação. O demônio já está envergonhado, a vitória já está em minhas mãos. Eu não quero apenas melhorar de vida, eu preciso de mudança radical. Quero ver a glória de Deus revelada, tem que acontecer sobrenatural. No seu nome eu enfrento até o inferno, determino o fim da tribulação. O demônio já está envergonhado, a vitória já está em minhas mãos. Em minhas mãos. Em minhas mãos, a vitória já está em minhas mãos. Em minhas mãos, eu sei que sou vitorioso em nome de Jesus. Em minhas mãos, a vitória já está nas nossas mãos. Em nossas mãos, eu sei que pelo sangue de Jesus já somos vitoriosos. Em minhas mãos, a vitória já está nas minhas mãos. Em minhas mãos, povo de Deus, eu sei que você é vitorioso em nome de Jesus. Em minhas mãos, a vitória já está em minhas mãos. Em minhas mãos. Vamos crer que a vitória já está nas tuas mãos. Aleluia. Pastor Lindomar. Eu quero saudar a querida igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Quantos estão contentes com Jesus por estar nesta noite na presença dEle.
Hoje você veio buscar, aleluia, aquilo que você sentou no teu coração nesta noite. E eu tenho por certo que o meu Deus já preparou grandes coisas para a tua vida, aleluia. Isto é uma alegria muito grande para nós, aleluia. Eu me alegro porque eu estou tão contente por estarmos aqui, e um lado já estou um pouco triste, porque a gente, esses 3 dias, eu não esperava a maneira que nós fomos acolhidos na casa do querido pastor. Eu não esperava. Nem o príncipe nós não acolhia tão bem como foi acolhido no lar. Essa família gloriosa, essa família querida, que nós possamos amar. E também esta igreja não vai sair do meu coração nunca mais. Oxalá que eu gostaria que um dia vocês fossem à laje e pudessem chegar lá na minha casa também. Eu queria fazer o mesmo. Aleluia. Se eu puder, eu quero fazer o melhor ainda. Porque nós somos uma família, e essa família é a que vai morar no céu. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Está gostoso esse lugar. Eu quero aproveitar enquanto nós estamos em pé. Jesus amado. Vamos ler um texto da palavra de Deus nesta noite. Aleluia. Deus tem algo muito maravilhoso para nós nesta noite, e nós queremos assim deixar que o Espírito Santo nos dirija. Abra lá no livro de São João. Aleluia. Oh, glória. Deus mudou muita coisa que eu tinha preparado nesta tarde, e é uma coisa, aleluia. Deus tem planos lindos e maravilhosos com esta igreja, aleluia. Vamos ler no 14 do Evangelho de São João, número 14, aleluia, e verso 1. Vamos ler algum versículo aqui que o Senhor me colocou em meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Olha o plano do Senhor para conosco. Aleluia. Podeis assentar, meus queridos amados irmãos. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu me alegro com a palavra do Senhor, porque quando eu leio a palavra do Senhor, ela me conforta, ela me fortalece a minha vida espiritual. O profeta Jeremias, ele disse nas suas palavras: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu comi ela e guardei no meu coração, escondi ela ali, e para mim foi o gozo da minha vida. E nesta noite Deus tem uma palavra para esta igreja, uma palavra profética. Eu quero dizer para esta
Glória a Jesus. O Senhor não esquece daquelas promessas que Ele prometeu para os seus filhos. Ele nunca vai esquecer. Por isso que aqui João escreveu: não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração, crede no Pai, crede também em mim. Oh, glória. Aleluia. O Pai mandou, enviou eu desci de lá, vim aqui transmitir para aqueles que me ouvem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aqui diz no livro de Apocalipse, nós temos também uma palavra, aleluia, no capítulo 3 e o versículo 20, olha que a palavra de Deus diz para nós nesta noite, aleluia, diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Oh, glória. entrarei Aleluia. e cearei com ele. Oh, glória. Amém. E ainda diz no versículo 11, aleluia, oh glória, 3 e 11, olha o que a palavra de Deus diz para nós: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que ele está dizendo aqui? O que o Senhor está dizendo para nós nesta noite? Igreja do Senhor, ouça a voz de Deus nesta noite. Muitos estão perdendo o que é mais precioso que o Senhor deu para a igreja. Muitos estão deixando de lado. Muitos estão ouvindo voz estranha e esquecem daquilo que Deus te deu. Mas nesta noite o Senhor está nos alertando: guarda o que tens, guarda, meu filho, o que tens. Glória a Jesus. Oh, glória. Eu entendo nesta palavra, é o direito de nós entrar pelas portas no céu. É um direito de nós entrar pelas portas no céu. Aleluia. Oh glória. Por isso o Senhor diz: guarda bem. Aleluia. É um registro que o Senhor nos dá e fala da coroa. Aleluia. Não perca, meu irmão, o que Deus te deu. Aleluia. Fica firme, fica servindo o Senhor, fica na posição que Deus te deu nesta noite. Aleluia. Oh glória. Aleluia. E Ele diz ainda mais para você nesta noite: oh glória, o teu sonho ainda não acabou. No momento certo eu vou te dar. Na hora certa eu vou te dar, meu filho. Deus está aqui nesta noite, Ele falando conosco. Não esqueça, Ele não esqueceu do teu sonho. Continue ainda crendo, porque Ele é fiel contigo. Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel, meu irmão. Aleluia. Continue sonhando, que no momento certo Deus vai cumprir. Ele vai te dar. É na hora certa, é na hora dele, é no momento
que o Senhor já tem anotado lá. Vai chegar a hora, meu filho, vai chegar a hora, minha igreja. Aleluia, que Deus vai te dar. Aleluia. Só fique na presença do Senhor. Só fique naquela expectativa, naquela alegria. Aleluia. Como diz ali no livro de Salmo, esperei com paciência. Aleluia. Ó Senhor. Às vezes, muitas vezes, nós não temos aquela paciência. Queremos hoje, queremos já. Mas quando acontece isso conosco, Senhor, espera aí então. Você está meio com muita pressa. Eu vou te levar lá para o deserto. Lá você vai ver. Você vai aprender. Lá você vai aprender. Aí nós vamos lá no deserto. Aí nós começamos a clamar ao Senhor. Anabaxaia, como disse o profeta Jeremias, no 33:3, clamas a mim, e eu te responderei. Coisas firmes que tu não sabes, ou coisas grandes que tu não sabes. Oh, glória. Eu antes de aprender mesmo assim, conhecer mais um pouquinho mais o Senhor, eu queria agora. Digo, Senhor, eu quero hoje, eu quero agora. E às vezes o Senhor me apertava um pouquinho, vai gemer um pouquinho mais. Aleluia. Vai gemer um pouquinho mais. Oh, glória a Deus. Aleluia. Daí você vai me conhecer quem eu sou. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Acho que tem mais. Fica lá na batalha. Oh, glória. Eu sinto um movimento do Espírito Santo de Deus aqui. Glória. Oh, glória. Aleluia. Deus vai derramar algo tão lindo aqui nesta igreja. Aleluia. Nesta noite. Oh, glória. Oh, Senhor. Aleluia. Graças a Deus que Deus ainda ouve o clamor Oh, de um glória. filho seu ou de uma filha sua. Ele ouve um clamor ainda. Aleluia. Ele ainda ouve. Ele não se esconde, mas ainda Ele ouve. Aleluia. Glória a Deus. Deus está ouvindo o teu clamor, meu filho, meu irmão. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Olha que coisa linda. E ele diz mais ainda: na casa do meu pai há muita morada. Não esqueça. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Igreja do Senhor, eu quero dizer para essa igreja, está me vindo algo aqui. Talvez aqui você não tem uma casa boa, como eu também não tenho uma casa boa. Às vezes você está morando numa casinha simples, humilde, mas naquele dia você vai entrar numas portas, você vai morar num palácio, você vai morar num palácio, você vai caminhar por cima dos ombros, pedras brilhantes. Aleluia. Porque a Bíblia, a palavra de Deus diz que Ele já preparou um palácio para você morar. Oh, glória a Deus.
Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Ó Senhor! Por isso que o Senhor diz ali, Apocalipse 3:11, eis que veio sem demora. Guarda o que tens. E se guardar é meio difícil às vezes. E se guardar é meio difícil. Tem muitos que estão jogando de mão beijada. O inimigo às vezes lança uma pequena sementinha, tudo estragada. E nós, às vezes, quando nós não vigiamos, não oramos aquele momento necessário, e o inimigo lança aquela sementinha, e de repente ela germina, e nós demos ouvido lá no mundo, esquecemos que Deus diz: guarda o que eu te dei. Perdemos. Hoje tem muita gente, muitos que não têm mais força de voltar para a casa do Pai. Na Inache tem muitos. Eu estou orando lá na congregação que eu dirijo. Temos na segunda-feira oração. Quase toda essa oração que nós estamos fazendo ali é só para aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. Mas pela misericórdia do Senhor, já voltou algum casal que estavam lá no fundo do poço, nas drogas, homens, mulheres, jovens, hoje voltaram, estão servindo a Deus. Aleluia! Oh, glória! E o Senhor tem orado as nossas orações. Ele tem ouvido as nossas orações. E Ele está esta tarde aqui. Eu estava falando com o pastor. Eu estava orando. Ontem à noite, Deus me deu uma revelação muito linda. E nesta tarde eu estava conversando com o pastor. Eu não sei se conto, né? Aleluia. Aleluia. Eu estava ali, aqui, de olhos fechados. A minha mente estava lá em cima. E de repente, eu vi descer uma mesa aqui. Enquanto o Joãozinho estava cantando, o pastor estava falando aqui. Uma mesa aqui muito grande. E nessa mesa tinha uma toalha muito linda. E de repente desceu de cima um vaso. Mas este vaso era muito grande. E esse vaso estava cheio de rosas, mais ou menos do tamanho dessas aqui. E esse vaso tinha 3 filas de rosa. E tinha, agora me veio na mente, tinha um ser no meio daquela rosa. E aquela rosa, aqui tinha uma, aqui tinha outra, aqui tinha outra. E assim veio descendo, e aquelas rosas se encordaram e foram. E eu olhava, estava até na porta. Aleluia! Oh, glória a Deus! Até camasacando me anderiba. Aleluia! Oh, glória! O que a igreja
consegue entender essa revelação? Aqui está o nome de Deus. Eu entendo que Deus tem colocado este homem de Deus humilde, o homem que tem um carinho, e essa Josa é as ovelhas que vêm aqui para ouvir aquela palavra que vai alimentar a alma destas pessoas, aleluia. E aqui atrás havia um jardim, aleluia, e a Bíblia diz que essa Josa alimenta o jardim de Deus. Rosa sou eu e você, meu irmão. Aleluia. São muitas. Aleluia. E dessa Josa, muitas vão, Deus vai levantar elas e vai colocar ao lado do pastor para ajudar na obra de Deus. Homem cheio do poder de Deus. Graças a Deus. Anda que barabachui de nai. Glória a Deus. Aleluia. Quantos podem crer? Pode dar um glória a Deus para o Senhor nesta noite, aleluia. Esta igreja está sendo privilegiada. Glória a Deus, aleluia. Deus está orando a oração desta igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Guarda o que tens. O Senhor me insiste nesta área para nos guardar o que Ele nos deu. Guarda o que tens, para que ninguém venha tomar aquilo que Deus te deu. Aleluia. Porque lá está escrito. Olha, eu até quero ler aqui um pouquinho mais abaixo. Veja o que o Senhor diz aqui. O que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Olha ali. Aleluia. Deus, coluna é uma coisa forte. Nós, quando vamos construir uma casa, nós procuramos os alicerces embaixo, afirmar bem, e depois a coluna, ela está em cima do alicerce bem firme, aleluia, sustenta tudo, o que está em cima, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Deus quer fazer isso na nossa vida, aleluia. Você vai ser uma coluna da igreja, o alicerce da igreja aqui na terra. Aleluia. Glória a Deus. Tem que quando o mundo te despreza, Deus te exalta. Oh, glória. E ainda diz mais: e dele nunca sairá. Olha ali. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. O Cadarabachai. E no nome da cidade do meu Deus. Olha que coisa linda. Do meu Deus. E a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também
o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Aleluia. O Espírito Santo falou para falar. E Ele que está mandando aqui nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Ouça, meu filho. Ouça, minha filha. Ouça o que o Espírito diz. Aramande que bachonga na rabacai. Que na massuidelepia. Ndica massuidecantolepia. Aramanda chuidelepia. Suganava ceia. Ndica massuidelepia. Ndica massuidelepia. Como você me agradado. Glória a Deus. Você quer passar. Oh, glória. Aleluia. Porque eu aí, no momento certo, tu me faz. Aquilo que tu tens sonhado, tem colocado nas minhas mãos, diz o Senhor. Glória a Deus. No momento certo, Oh, glória. eu vou te dar assim, Candarabachai. E é assim que Marabachai. Fica na posição que eu tenho que ter colocado. Porque quem vai te desarmar sou eu. Diz o Senhor dos Exércitos. Oh, glória! Aleluia. Oh, glória. Meu Deus! Aleluia! Deus nos mostra um exército, um grande exército em volta desta irmã. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas e muitas crianças. É tão grande. É tão grande o número que muitas vezes ela vai dizer: Amatarabaxaia. Amanduki Atorebe Achondanai. Aleluia! Oh, glória. Aleluia. Oh, Senhor. Um ministério tão lindo Deus vai te dar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Andrega Machugandai Arabachai. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Deus vai abrir uma porta tão grande. Ela é tão espaçosa. E desde dentro desta porta descerá aquilo que você tem pedido ao Senhor. Ande e ele diz mais: peça mais do que isso, porque para mim é pequeno, coisa grande, como cai na tua vida, diz o Senhor. Meu Deus do céu, cada Deus, Ele quer te dar coisas grandes que dá migalha ao inimigo, Satanás. Satanás que quer dar
aquelas coisas estragadas. Mas Deus quer dar coisa grande do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus quer dar coisa grande. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. É, Jesus querido, meu Deus, Deus está neste momento encarando algo para alguém aqui. Aleluia. Tu está sendo assim, você está preocupado. Tem um irmão aqui que está preocupado. Mas o Senhor está dizendo nessa noite. Aleluia. Aleluia. Não se preocupe. Porque estava choca na área. O recanto ele ajuda mais. Não se preocupe. Aleluia. Oh, glória a Deus. Porque Deus tem algo para a tua vida. Ora machunga na rabachaia. Recandunia na rédea. Rabachunga queia. Paratinha. Cada dia vai aumentar mais ainda. Brincando rabachaia. Senhor está dizendo para esta turma. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que a farinha da panela não vai faltar, nem o azeite da botija não vai faltar. Aí inclui muita coisa daquilo que você está pedindo. Anda, rebechonga da rabachaia. É abundância, é abundância. Mas fica na posição que Deus te colocou. Sirva a Ele. Continue firme. Não desista, porque muito em breve vai se cumprir o que Deus está falando. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Eu estou assim. Nesta tarde Deus me mostrou algo aqui. E vai acontecer aqui nesta igreja. Glória. Eu queria que alguém desse uma altura para mim. Eu quero cantar um corinho que Deus me colocou no meu coração. E eu presenciei desde ontem para cá, o Senhor me toca no meu coração para mim dar esse testemunho aqui na igreja. Porque Deus, Ele está mostrando para alguém aqui, e que vai entrar alguém aqui, e também vai acontecer. Amanda Ramachai na vida do pastor e da irmã com a sua filha. Eu estou chorando, porque o milagre é grande. Não se preocupe. Glória a Jesus. Aleluia. Não se preocupe, filha. Oh, aleluia. Tem chorado. Oh, glória a Jesus. Mas Ele manda te dizer que as bênçãos são grandes, o milagre é muito grande. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Ele já está nas mãos dele.
E Ele está cuidando. A hora certa vai descer. Espere só mais um pouquinho. Uma criança assim vivia, sempre clamando a Jesus para lhe curar um dia. Vi as amigas correndo e ela dali não saía. Mamãe, mamãe, veja minhas amigas brincando e eu aqui não consigo andar. Mamãe, me leva à igreja a orar. Quando Jesus me curar, deixo a cadeira no altar. Quando chegar na igreja, como a cadeira empurrando, a menina gritou: Jesus está me esperando. Seus pais tão contentes a Jesus começar a glorificar. A menina desceu da cadeira, chegou no altar andando. Jesus, operasse com o teu poder para tudo que ali estava. A cadeira ficou no altar para todos o povo a viver. Chama lá. E da cantava chora, esta menina eu ajudei a levar na igreja, lá em Florianópolis. Eu estava trabalhando, construindo de manhã cedo, e pegava o violão, ia na área da casa, eu cantava um corinho. Eu escutava do lado da outra rua alguém clamando: mãe, me leva na igreja orar. Eu escutava a mãe dizendo: eu te levo na igreja. Mãe, não é nessa igreja que eu quero ir. Qual é a igreja que tu vai? Uma
fui lá fazer visita. Estava aquela menina numa cadeira de roda. Eu falei para ela: você quer ir na igreja comigo? Eu vou. Tio, eu vou. A mãe não quer deixar eu ir. Olha, eu aqui não consigo caminhar, não consigo andar. E a mãe não quer me levar. Tio, tu leva? Digo, eu levo. Eu pego o carro e te levo. Daí veio a mãe e disse: mas por que você está insistindo com essa menina? Ela não tem jeito. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! É assim que tu diz amém para o teu filho. Oh, glória a Deus! Oh, glória! Aleluia! Eu disse para ela: dá licença, eu quero levar ela. Ela vai voltar curada. Ela vai deixar a cadeira lá na igreja. Não, então deixa que eu levo. Nós fomos lá na igreja. Quando entrou dentro da igreja, quando chegou na metade da igreja, ela levantou a mão e apontou para o púlpito: lá está Jesus! Oh, glória! Glória! Lá está Jesus! Mande que passe o interrépia! A igreja começou a glorificar, os pais começaram a pular. Disseram: Jesus, Jesus. A menina desceu da cadeira. Ninguém foi preciso pegar na mão dela. Ela desceu da cadeira, ficou em pé. E veio, e veio, e veio. Chegou aqui no púlpito, ela estendeu a mão assim. E ela pegou na mão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Mãe, tu estava me impedindo. Mãe, tu estava me impedindo. É muito forte. É muito forte. Mãe, veja que Jesus está aqui e me curou. Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus! Eu fiz este louvor. Aleluia. Ela clamava o dia inteiro. Aleluia! Oh, glória! Irmãos, igreja do Senhor, é hora de nós clamar o Senhor. É hora de nós orar um pouco mais. É momento de nós começar a clamar um pouco mais para o mundo perdido que está aí. Os nossos filhos, nossas filhas, muitas vezes estão indo para lugares. Eu, graças a Deus, eu criei 5 filhas e um filho, mas nunca pisaram num lugar que não, mesmo que eu não conhecia ainda Jesus, eram já mocinha, mas elas, eu sempre falava, explicava: lá é perigoso, lá é perigoso, lá você não pode ir. Se você quer ir em tal lugar, eu vou junto, e voltamos junto. Fiquei crente, aí foi mais fácil para mim. Alguém lá com o vizinho dizia: quero ver como é que você vai criar teus filhos. Eu quero ver você com 5 filhas, mulher. Falta. Digo: já está na mão do Senhor. Eu não tenho condição de cuidar dela, mas Deus vai cuidar. Estão tudo
casada, Glória a Deus. Amém. servindo a Deus, casada com um rapaz crente, servindo a Deus, aleluia, tão feliz. Se enquanto elas falam na igreja, diz: olha quem aconselhou eu, ali está o Pai, aleluia. Nós temos autoridade de nós dizer onde os filhos vão. É a nossa responsabilidade. Eu não sei o porquê que estou falando isso, mas tem mãe aqui que está passando com o teu coração apertado. Deus me mostra. Tem alguém que precisa um aconchego por falta de não ter um pouquinho de dar aquele conselho de mãe, aleluia. E agora teu coração está apertado, está chorando, mas o Senhor está dizendo para ti que nesta noite Ele vai passar um bálsamo no teu coração e tu, cada vai sentir uma alegria, uma paz que vai descer do céu na tua vida. Aleluia. Aleluia. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Meus queridos amados irmãos, não quero ir mais além. Aleluia. Eu creio que Deus falou com muitos aqui, mas eu quero que você fique firme servindo a Deus. Aqui tem um homem de Deus, tem os irmãos que estão aqui. Se você precisa de um conselho, eu quero que você venha e converse com ele, que com certeza ele vai te dar um conselho que você vai ficar regozijando, se alegrando. Aleluia. Porque quem pode nos aconselhar, quem pode nos ajudar, é só na pessoa bendita de Jesus Cristo. Só Ele pode. Aleluia. Porque se nós olhar para este mundo perdido, nós também vamos correr atrás disso aí também. Mas quando nós buscamos a Deus, buscamos a presença daquele Todo-Poderoso, Ele nos mostra o escape para nós fugir dessas coisas mundanas. Aleluia! Ele mostra o escape. Ele vai dizer para mim, para você, jovem, vai por aqui, porque aqui é seguro. Oh glória! Deus está falando de várias maneiras aqui, mas eu quero parar por aqui. Eu quero orar com a igreja nesta noite. Aleluia! Quero te convidar para se colocar em pé. Aleluia! Oh glória a Deus! Aleluia! Eu quero neste momento, Glória a Deus. está vindo muito forte no meu coração. Eu estou sentindo uma coisa muito alegre no coração, porque tem pessoas nesta noite que Deus quer que você faça um concerto com Ele. Precisa ainda mais um toque, e quem vai te orientar e quem vai é o Senhor Jesus, porque Ele está aqui. Glória a Deus. Ele quer fazer algo na tua vida, porque o inimigo está furioso, lutando para te tragar. Aleluia. Eu quero convidar alguém, quero fazer um convite muito especial. Se porventura tem alguém que ainda não serve o Senhor, não aceitou Jesus
como o único e suficiente Salvador, eu quero fazer um convite nesta noite, todo especial. Eu quero te convidar para que você saia do teu banco e venha aqui. Se tem alguém que está um pouquinho, que sabe, e não está ainda com aquela firmeza, você não tem certeza. Hoje, às vezes você está aqui, amanhã está ali, e não tem ainda aquela firmeza. Eu quero te convidar para você vir aqui, porque uma unção vai descer sobre a tua vida nesta noite. Oh, glória, Senhor. Deus vai batizar alguém com o Espírito Santo aqui. Quantos acreditam? Eu quero te convidar. Eu queria que viesse. O irmão vai cantar. Você que quer ser batizado com o Espírito Santo, sai do teu lugar, vem aqui. Você que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, vem aqui na frente. Jesus, amado, deseja salvar. olha aqui. Hoje mesmo, Oh, glória! hoje tu tens a escolha. Fez a melhor escolha hoje. Qual vais aceitar? Amanhã, Onde é que está a segunda pessoa que quer aceitar Jesus? Cristo quer te Deus me mostra dois jovens aqui. também. Hoje Cristo quer Deus me mostra dois jovens aqui. Cora, porque o inimigo está preparando uma cilada para ti. Talvez amanhã não tenha mais tempo. Me mostrou um inimigo tão furioso. Ramacho Gandaramachaia. Assim, Jesus. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Meu Jesus. Oh, aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Uma que está correndo para que o inimigo não venha lançar cilada. Nesta hora tem festa lá em cima. O irmão já aceitou, né? Aleluia. Tem mais uma. Tem mais uma que ainda não. Venha com a tua própria vontade. Eu não quero insistir muito, mas o Senhor está me mostrando mais uma jovem aqui. Ainda não fez aquele propósito suficiente. Precisa você, aleluia. Você ouviu a palavra, ouviu o que deu. Eu 35 anos atrás, eu fiz a melhor escolha da minha vida. A hora que alguém fez um convite, eu fiz a melhor escolha, porque o meu nome foi escrito lá no livro da vida. E a minha Bíblia diz que naquele dia, se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, sabe o que Jesus vai dizer? Eu não te conheço, apartai de mim para o fogo eterno. E o fogo está aceso. Sonharia com a sua salvação. Se ele estiver aqui, ele vem até aqui à frente, porque é com ele mesmo. Junto aqui. Deus está dando uma grande oportunidade para que ele coloque Jesus na vida dele, na família dele. Aleluia! Oh, glória! Em nome do Senhor. Oh, glória! Aleluia, Senhor. Quem sabe tem alguém que ainda não tem certeza que o teu nome está escrito no livro da vida. Sai do teu lugar, vem aqui. Hoje vai ser selado, vai ser anotado. Você vai ter certeza do que o teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Oh, glória. São só esses? Quantos que não são batizados com o Espírito Santo? Levante a sua mão. Oh, glória.
Você crê que Jesus pode te batizar hoje? Saia do teu lugar, vem aqui. Se ajunte aqui. Aleluia. Eu creio que o Senhor nesta noite vai batizar muitos com o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode vir, meu irmão. Porque o Senhor quer selar você com o Espírito Santo. Venha crendo. Venha crendo. Oh, Ramanda Rabachaia. Seja Aqui, ó. Pastor. seja a glória, seja o domínio, Vamos orar por esses três. pelos séculos e séculos. Aleluia. Glória a Deus. Poderoso Vocês repitam comigo o que eu vou dizer. Diga, Senhor Jesus, poderoso, neste momento eu estou te aceitando como o único, suficiente Salvador da minha vida. Escreve meu nome ali no livro da vida. Perdoa meus pecados. Senhor Jesus, me ajuda, que eu possa permanecer nos teus caminhos, que eu possa te servir. Eu quero ir morar no céu, junto contigo. Senhor Jesus, me enche do teu Santo Espírito. Me enche do teu Santo Espírito, amor. Me ajuda. Me dá vitória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar neste momento, amor. Aleluia. Eu gostaria que você fechasse os vossos olhos. Eu gostaria que mais os obreiros descessem aqui. Nós vamos colocar as mãos. O pastor vai orar. Aleluia. E vamos deixar que o Espírito Santo venha selar. Olha quantas pessoas aqui que o Senhor pode selar nesta noite. Aleluia. poderoso para ser renovada as suas forças, para ser renovada, Senhor Jesus, a sua vida. Só o Senhor pode, nesta noite, agir na vida deste irmão, dessa irmã, que aqui tem chegado diante do teu altar, Senhor. Que a tua mão, Deus, seja sobre a vida de cada um, Senhor. Que a tua mão, Deus, seja sobre a vida de cada um nesta hora, Senhor. Para abençoar, Senhor, para encher da tua graça, para renovar, Senhor, os seus vasos, para escrever os seus nomes no livro da vida, para renovar, Senhor, o seu nome escrito no livro da vida, Senhor. Senhor, vai tocando nesta noite, vai tocando na sua vida, vai tocando com a tua mão de poder, com a tua mão de misericórdia, com a tua mão de graça, Senhor. Vai tocando nesta noite, que as enfermidades vão sendo repreendidas agora, que as enfermidades vão sendo repreendidas agora, do corpo físico, da alma, do sangue, dos ossos, cataratas que estão nos olhos, e que repreenda agora, no nome de Jesus Cristo, repreenda agora das vistas, espírito diabólico que tem agido nesta vida, no nome de Jesus Cristo, nós ordenamos que saia agora da mente dela, que saia agora do corpo, da mente, do seu caminho,
Senhor, que a tua mão de poder, a tua mão de fogo seja, Pai, sobre cada um, para renovar as suas forças, para encher de poder, para batizar com o Espírito Santo, para renovar no Espírito Santo, Senhor. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus, colocando a cada um na tua mão, colocando a cada um em tua presença, Senhor. Glória a Deus, E me conhece, glória, glória, glória. quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que se ache sorte. Flecha que acerta o alvo, quero ser usado na maneira que te agrada, qualquer hora em qualquer lugar. Essa aqui é a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Usa, Senhor, cada um que tem chegado nesta noite dentro do teu braço, como um vaso cheio de azeite, para levar a tua palavra, Senhor, para levar o teu nome, Senhor, para te levar a pureza da tua santidade. Usa, Senhor, transforma, Senhor, como vaso de lava, Senhor, num vaso de honra na tua presença. Sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, qualquer hora em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Levanta as duas mãos para o alto e olha a Deus, Senhor, estas duas mãos que eles estão levantadas na tua direção, Senhor. Neste momento, nesse final de campanha, Senhor, essas duas mãos levantadas, Senhor, coloca, Senhor, nestas mãos, Senhor, a vitória. Coloca nestas mãos, Senhor, aquilo que elas necessitam, Senhor. Coloca fogo, Senhor, nessas mãos, que aonde, Senhor, essas mãos forem colocadas, o fogo, Senhor, venha queimar, o mal venha batendo em retirada, e aquilo que é bom, Senhor, venha ser multiplicado. Nós oramos, abençoamos, Senhor, a cada um, essas mãos, Senhor, sejam abençoadas, e sobre essas cabeças, Senhor, que aqui estão, o azeite seja derramado, que eles recebam, Senhor, no nome de Jesus, que teu azeite, Senhor, seja, Pai, sobre a sua cabeça. Nós oramos no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, no nome de Jesus, que o Senhor desça e estimar o Senhor que está, Senhor, vinha ser queimado, esse espírito de enfermidade vinha ser queimado agora, que a expansão do Espírito Santo desça agora sobre esta vida, e esta enfermidade seja queimada agora,
Seja desfeita agora. E que a tua graça, Senhor. Que a tua graça, Senhor. O teu Espírito Santo domine, Senhor, sobre esta vida. Domine, Senhor, sobre a sua mente, sobre os seus ouvidos, sobre a sua garganta, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória, glória, glória. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que cada um receba nesta noite algo mais é que nós lhe pedimos para a honra e glória do teu nome.